Hoje nós estamos em Malaquias 3, porém numa nova disputa, numa nova parte da profecia. Como nós temos visto, o livro de Malaquias está dividido entre várias disputas, controvérsias, é um diálogo entre Deus e seu povo, mas é um diálogo amigável. Deus está querendo, não é um diálogo de briga, né, em si, mas ao mesmo tempo não é uma coisa tão tranquila. Deus está, desde o início, o primeiro capítulo, o início do livro, Deus está com disputas, controvérsias, com alguma coisa está errada, e Deus está querendo resolver. Às vezes a disputa parte de Deus, começa com uma acusação, uma declaração, uma situação que Deus está levantando, ou pode ser algo que o povo está levantando. E nos lembra bastante de brigas ou contendas entre casais, porque o relacionamento de aliança entre Deus e seu povo é comparado mesmo a um casamento. Então Deus está procurando resolver o diálogo, a disputa. Não é para terminar o relacionamento, muito pelo contrário, é um diálogo para resolver, para aproximar o povo de Deus. Todos os profetas, eles tinham esse papel, eles traziam algo para o povo. O papel do profeta era justamente quando tinha algo errado. O profeta, ele não foi instituído como um cargo permanente, como o sacerdote, como o juiz. Ele não foi alguém que Deus colocou desde o início como um cargo permanente, como um cargo normal. Não era passado de pai para filho, não tinha essa característica de ser uma coisa permanente. Mas quase sempre precisava do profeta. Os profetas estavam sempre presentes na história de Israel e precisamos dos profetas hoje. Então, aqui o livro de Malaquias, ele retrata isso de uma forma mais direta. Outros profetas também às vezes falavam de como Deus falava e como que o povo poderia responder, o que era a resposta deles, mas o livro de Malaquias tem essa característica mais assim, uma coisa especial do profeta Malaquias. Então, nós vamos iniciar aqui a parte que seria a parte, assim, o trecho mais conhecido. Mesmo quem não sabe nada sobre Malaquias, às vezes as pessoas nem sabem que esse texto está em Malaquias. Pode acontecer das pessoas, se citar esse texto que nós vamos ver agora, em que Deus fala sobre como o povo estava roubando dele, e em que o povo estava roubando, em dízimos e ofertas. Com certeza as pessoas que frequentam igrejas, quase todas as pessoas vão lembrar desse texto, porque é um texto muito usado, muito mesmo, né? Muito conhecido, às vezes não propriamente de uma pregação, pode ser também, mas muitas vezes esse texto é lido antes de levantar uma oferta, para sempre lembrar o povo dessa ordem bíblica de dar o dízimo, e com uma ênfase muito séria, porque quem não está dando os dízimos e ofertas está roubando de Deus. Então é um texto muito forte. Também fala a respeito da bênção que as pessoas vão receber quando dão o dízimo. Deus vai repreender o devorador. Então, esse trecho é muito, muito conhecido. É a parte, com certeza, mais citada do livro de Malaquias. Nós precisamos examinar dentro do contexto do que Deus está falando, né? Nós estamos seguindo a profecia de Malaquias. Estamos estudando esse livro no contexto da restauração, também no contexto de ser a última palavra que foi dada
para o povo de Israel antes da vinda do Messias, muito tempo antes, 400 anos antes. Então sempre ouvimos falar sobre os 400 anos de silêncio. Então o livro de Malaquias ele tem um contexto, e para a gente avaliar esse texto e ver se o que nós sempre ouvimos é realmente correto, se é uma aplicação correta, se devemos seguir o que normalmente é falado, essa profecia, essa exortação, essa palavra de Malaquias é realmente o que, da maneira que as pessoas geralmente usam nas igrejas. E meu objetivo não é criticar ninguém, não é atacar ninguém, mas nosso objetivo sempre é ver os textos bíblicos dentro do contexto. Nós podemos, eu costumo falar isso, que os textos bíblicos, eles podem servir de bênção, de encorajamento ou também de exortação. Eu estou usando exortação no sentido que a gente geralmente entende quando exortar é usado para repreender, para corrigir, embora a palavra não signifique exatamente isso. Exortar seria mais um encorajamento, mas para a gente, assim, a gente pode usar textos isoladamente. Você pode abrir a Bíblia em qualquer lugar, você está orando, você quer que Deus fale com você. Não é uma forma confiável. Sempre que você quer ouvir uma voz, uma palavra de Deus, uma direção de Deus, você abre a Bíblia em qualquer lugar, coloca seu dedo e vê se é alguma coisa que Deus está falando naquele dia. Pode ser, pode não ser. Deus usa várias maneiras. Deus não é limitado, mas não é uma forma... não é a melhor forma de usar a Bíblia, não é uma forma equilibrada, justa de usar a Bíblia. Se você realmente quer, que é o nosso desejo nesses estudos, se você realmente quer saber, mas esse texto sobre dízimos e ofertas, como é que isso se aplica? Será que nós podemos aplicar isso para nós hoje? Aí tem uma série de perguntas, a gente não vai conseguir responder todas nesta aula de hoje, mas nós vamos iniciar um exame desse texto sempre com a intenção de entender o que Deus estava falando naquela época. Você pode dizer, mas eu não vivo mais naquela época, eu quero saber como aplicar isso para mim hoje. Mas o caminho para entender de fato qual o objetivo de Deus, qual o coração de Deus, o que é que Deus estava querendo falar por meio desse texto, o ponto de partida é o que Deus estava falando naquela época. Para você aplicar hoje, sim, estamos em outro contexto, em outra realidade. A maioria de nós não somos judeus, nós não estamos vivendo dentro da vigência da aliança mosaica. Nós podemos dizer, eu não tenho uma obrigação de cumprir as ordens da lei. E tudo isso, essas considerações são importantes, mas para aplicar o texto para nós hoje, para a nossa situação hoje, o ponto de partida é sempre o que é que Deus estava falando naquela época, qual era o contexto, na medida do possível, buscando de Deus o entendimento para saber o que Deus queria falar com eles. Aí eu vou saber melhor como aplicar para nós hoje. E acima de tudo, vamos pedir ajuda de Deus. Senhor, nós queremos olhar para a Tua palavra sempre como algo antigo, de muito tempo. O Senhor falou isso há muito tempo, mas é uma palavra que permanece viva, que permanece verdadeira, aplicável, importante para nós hoje. Mas nós queremos olhar também de uma forma nova, queremos limpar nosso coração, nossa mente de interpretações, de preconceitos, de ideias preconcebidas, para podermos realmente entender o que o Senhor quer falar
falar, o que o Senhor queria falar naquela época, o que o Senhor quer falar conosco hoje. É isso que nós pedimos. O Senhor prometeu o Espírito Santo para nos fazer lembrar de tudo que o Senhor falou enquanto estava na terra, mas de tudo que o Senhor falou antes da tua primeira vinda. O Espírito Santo é sempre aquele que nos ensina, que nos guia, e nós confessamos a nossa necessidade de abrir o coração, de limpar a nossa mente de tudo que pode torcer, distorcer, que nós possamos olhar com um olhar verdadeiro e receber a Tua palavra no nosso coração. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Para a gente entender melhor o que Deus está falando aqui, nós precisamos ler esse texto no seu contexto. Nós estamos estudando na sequência, então nós já temos uma certa base. Essa é a quinta disputa, ou a quinta controvérsia, e então está inserida aqui dentro de várias disputas, no meio de várias situações que já foram tratadas nessa profecia. Então, nós queremos realmente compreender o contexto real e procurar entender o que Deus estava falando. Só para entender, não tem uma divisão já feita, né, no texto original, mas nós identificamos essas disputas porque tem uma pergunta, tem uma acusação, tem uma situação que é levantada em todas elas. E nós estávamos estudando a quarta, que vai desde o versículo 17 do capítulo 2, né, o último versículo de Malaquias 2, até versículo 5 do capítulo 3. Agora, tem um versículo, que é o versículo 6, Malaquias 3, 6, que há uma divergência de opiniões, porque essa nova disputa, ela começa mesmo no versículo 7, que é quando Deus fala que ele faz uma acusação desde os dias de vossos pais. Nós vamos ler daqui a pouquinho, e ele faz uma acusação e uma súplica, né? Ele já pede o que é para fazer diante dessa situação. Tornai-vos para mim. E aí tem uma resposta, uma contestação, uma pergunta: mas como? O que a gente tem que fazer? Então isso começa no versículo 7. Mas mesmo o versículo 7, quando esse texto é usado nas igrejas de maneira bem ampla para exortar as pessoas a contribuírem, a não deixarem de pagar os dízimos, geralmente as pessoas começam a ler no versículo 8. E eu vou mostrar então como isso já é um erro se nós quisermos entender o contexto. Se nosso interesse é realmente saber, mas o que estava acontecendo aqui? Por que Deus começou a falar sobre o povo roubar os dízimos e ofertas? Por que ele fala isso? Então, a controvérsia não começa no versículo 8. Começa no versículo 7, mas o versículo 6, ele pode ser considerado como parte da disputa anterior ou dessa, porque o versículo 6, ele não tem uma conexão específica com uma das disputas. Então vamos ler esses versículos, essa primeira parte. Nosso primeiro objetivo aqui entender essa disputa na sua totalidade. Não adianta começar no versículo 8, nós precisamos entender por que Deus começa a falar, porque Deus trouxe essa acusação de que o povo estava lhe roubando. Então, versículo 5, nós vimos que é o final da disputa anterior. Deus estava falando sobre como que o mensageiro ia chegar, como é que Deus, o próprio Deus, ia chegar no seu templo, na sua casa, e nós vimos toda a relação entre uma preparação, e o povo queria que Deus viesse, o povo queria que Deus trouxesse justiça, né? Começou com
uma acusação do povo, né? A quarta disputa começa com uma disputa do povo, dizendo: Deus, o Senhor não está sendo justo, o Senhor precisaria vir, né? Aparecer e colocar as coisas em ordem. Então tem toda essa disputa que já estudamos. Eu estou falando isso para a gente fazer uma conexão, porque aqui flui, aqui vai seguindo na sequência. Então no versículo 5 Deus fala assim: então se houver preparação, né, o preparador e o próprio mensageiro vai chegar, e aí então eu vou chegar, né? O versículo 5 é a solução da controvérsia. O povo estava dizendo: Deus não é justo, Deus não resolve as coisas, Deus permite a injustiça. Parece que Deus até gosta daqueles que fazem injustiça. Essa é uma acusação muito séria. E no fim Deus explica como que ele vai chegar, que precisa ter uma preparação, porque as próprias pessoas que estão acusando Deus e reclamando com Deus, essas pessoas também não suportariam se Deus aparecesse como elas queriam. Então, terminou no versículo 5 falando sobre a hora que Deus vai chegar e vai colocar todas as coisas em ordem, ele vai julgar, ele vai tirar a injustiça. E então esse versículo 6, ele é mais ou menos uma ponte entre a quarta disputa e a quinta, porque pode tranquilamente fazer parte de qualquer uma das duas. E então eu vou voltar nesse versículo depois. Agora eu só quero pegar mais o contexto dessa quinta disputa. Então no versículo 6, agora vamos ler direitinho, diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então aqui, como eu falei, pode se referir a esses que estavam reclamando contra Deus, e pode se referir ao que ele vai falar na sequência. Eu, o Senhor, não mudo. E eu vou voltar para falar um pouco mais sobre esse versículo, mas por enquanto vamos entender. Deus não muda, ele é justo. Quando você fala Deus não muda, você poderia dizer assim: Deus não muda, por isso ele vai castigar mesmo os injustos. Mas aqui ele fala: eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Então, Deus aqui está dizendo que ele está cheio de acusações contra seu povo, ele está apontando erros, ele está dizendo que eles estão agindo de uma forma que poderia necessitar um juízo mais sério. Mas ele diz: eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Então, depois nós vamos voltar para entender essa afirmação aparentemente contraditória. E também só vou acrescentar aqui que é interessante que Deus fala: eu não mudo, o que é bom, porque Deus é perfeito, ele é justo, ele é justo, mas ele é compassivo, ele é amoroso, ele é fiel, ele faz promessas, ele não volta atrás nas suas promessas, mas ele é justo também. Mas o problema é que o povo não muda. Então, Deus não muda, o que é bom, e é o que nos dá segurança, o que nos dá confiança, mas o povo não muda. Lembra que em Amós 3 tem um texto muito, bastante famoso também, né? Porque ele fala assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus não muda. Se os dois estão andando juntos, Deus está em aliança com o seu povo, naquela época e hoje, na nova aliança. A nova aliança mudou o sacrifício, mudou o sacerdote, Deus capacitou o homem a andar nos seus caminhos, mas não mudou o fato de que Deus quer andar junto conosco. E nós não estamos em sintonia com Deus, nós não estamos de acordo com a santidade, de acordo com a natureza, de acordo com o desejo de Deus. Nós não estamos nem de acordo com a fidelidade de permanecer perto de Deus. Mas vamos dizer assim, Deus não muda, ele quer caminhar conosco. E
e a gente não muda, então tem um problema, porque não tem jeito de dois andarem juntos se não estiverem de acordo. Se Deus é imutável, se Deus é perfeito, é preciso estar de acordo. Nós não estamos de acordo com Deus. Para andar com Deus tem que estar de acordo com Ele. Então quem tem que mudar, evidentemente, somos nós, né? Então, esse é o problema. É uma bênção que Deus não muda. É uma bênção que Deus não nos consome. Mas é um problema, porque nós não estamos de acordo com Deus. E para andar junto com Deus, precisamos estar de acordo com Ele. Então, logo em seguida, ele fala isso: eu não mudo, por isso eu não acabei com vocês, e não vou acabar com vocês. Isso é coletivamente, isso não é uma garantia de que, mesmo não andando em sintonia com Deus, que Deus vai continuar permitindo que a gente ande junto com Ele. Deus não tem esse propósito, não está na natureza de Deus permitir que a gente continue com Ele em desacordo. Deus não quer um povo em desacordo, em desarmonia com Ele. Então, ele começa já falando sobre esse problema. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais. Então, isso é um problema que não vem de hoje. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, daquilo que eu ensinei, dos meus ensinamentos, daquilo que faria com que vocês pudessem estar de acordo comigo. Vocês não andaram em acordo comigo, desde gerações passadas, né? Não precisa voltar muito, mas o que levou o povo ao cativeiro? O que tem dado problema depois que eles voltaram do cativeiro? Então ele falou assim: desde as gerações anteriores, vocês continuam sempre se afastando dos meus estatutos, vocês não guardaram, vocês não andaram de acordo comigo. Ok, então estamos com um problema. Qual que é o problema? Isso que eu acabei de descrever. Deus não muda, ele fez uma promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó, e mesmo antes das promessas que ele fez para Abraão, Isaac e Jacó, Deus criou o homem com um propósito. Deus fez uma promessa para si mesmo. Deus fez um plano e ele não vai descartar esse plano. Deus não é aquele que fala assim: eu fiz o homem desse jeito, acho que tem que apagar tudo. É mais ou menos aquela ideia mais forte ainda, assim, né? Mas no dilúvio, Deus falou assim: olha, o homem só faz o que é mal continuamente. O povo de Israel no Monte Sinai fez o bezerro de ouro, e Deus falou assim com Moisés: eu vou destruir esse povo e começar tudo de novo. Mas não era isso que Deus queria. E Deus não vai fazer isso. Por isso, ele não muda. Ele vai conseguir o que ele quer, mas ele não vai conseguir o que ele quer nos pegando, nos laçando, nos obrigando. Eu vou obrigar vocês a fazer o que eu quero, ou eu vou matar todo mundo e vou só ficar com um grupinho. Deus tem um plano para habitar com o homem, para se casar com uma noiva que é o homem, a coletividade. Ele tem um plano. Ele não desistiu do plano, ele não vai desistir. Mas tem um grande problema. E vamos lembrar, aqui dentro de um contexto maior, vamos lembrar mais uma vez pelo fato, nós estamos Malaquias, ele tem essa posição de ser a última voz, depois que o povo tinha sido restaurado, o povo tinha saído do cativeiro, voltado para a terra, e todos esses acontecimentos que nós já vimos, né, com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, né, assim, já se passaram em torno de 100 anos
depois que eles voltaram do cativeiro. Mas ele é a última voz antes da vinda do Messias. Só que vai demorar 400 anos. Mas essa última palavra, essa profecia de Malaquias, é uma nota de esperança, porque ele fala em Malaquias 3, vai falar de novo no capítulo 4, ele não desistiu, ele ama seu povo, ele é fiel, mas tem uma nota, então tem essa nota de esperança, tem essa nota da firmeza que nós podemos ter, que Deus vai continuar com o seu propósito, ele não vai desistir, mas tem uma nota melancólica em Malaquias, no sentido de que todo esse processo de Deus de caminhar junto com o povo, de libertar o povo do Egito, de caminhar com eles, Davi, Salomão, o reino dividido, o tempo do cativeiro, os profetas insistindo, as promessas reafirmando, mas é como se no final desse período Deus estivesse falando assim, bom, aqui tem um fechamento, não é um fechamento final, total, porque o Messias vem, o mensageiro vem, o preparador vem antes e o Messias vem, mas em termos de dizer assim, aliança feita por meio de Moisés, a lei, os mandamentos, a terra, todo esse aspecto que Deus estava trabalhando durante tanto tempo, isso não vai chegar ao resultado, à consumação que Deus queria, vai precisar realmente do Messias. Então, o livro de Malaquias, ele tem essa nota que ao mesmo tempo é de esperança, porque o Messias vem. Deus não vai precisar desistir. Vem a nova aliança, mas é uma nota melancólica no sentido assim, olha, essa é a última palavra, a última exortação, não vai chegar ao resultado que Deus queria, vai precisar da vinda do Messias. E vamos fazer um paralelo, só para a gente relacionar aqui Malaquias com o tempo que nós estamos vivendo. Porque Malaquias termina, nós vamos chegar lá ainda, mas Malaquias termina no capítulo 4, falando, lembrem da lei de Moisés, e o profeta Elias, ele vai ter que vir antes do grande e terrível dia do Senhor. E como nós já vimos, esse Elias que teria que vir, veio, o ministério dele veio na pessoa de João Batista, mas o papel de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor não foi João Batista, porque Jesus na primeira vinda não foi o grande e terrível dia do Senhor. Então nós ainda estamos num tempo semelhante ao profeta Malaquias, no sentido de que, olhando para a igreja, olhando para o mundo, olhando para o propósito de Deus, nós precisamos entender que tem essas duas notas ainda. Tem a nota de esperança, porque nós esperamos a volta de Jesus, e ele sim vai consumar todo o propósito de Deus. E tem a nota melancólica no sentido de que o mundo como todo, a igreja como todo, Israel como todo, a situação do mundo, do reino de Deus, não vai se completar sem a volta de Jesus. Então nós temos essas mesmas duas notas, um pouquinho diferente, porque nós estamos na nova aliança e Deus prometeu em outros textos, em outras promessas, prometeu criar algo por meio do remanescente, uma amostragem, um antigosto do reino de Deus, do reino do reino que virá, só uma amostra, e isso vai acontecer antes da volta de Jesus. Mas em termos sim, de resolver tudo, de implantar o reino de Deus, de ter tudo que Deus está querendo,
mundo, não vai ter também, porque nós estamos num momento semelhante, olhando para a volta de Jesus. Ok, então isso nos ajuda a ver um paralelo entre Malaquias e o nosso tempo. Então vamos ver aqui, está no esboço que está à disposição de vocês, e eu repeti aqui nessa folha, para a gente entender o que é que está acontecendo. Meu objetivo é mostrar, mais uma vez, que essa disputa, essa controvérsia de Deus não começa no versículo 8. Por que eu vou enfatizar isso? Eu vou explicar daqui a pouquinho, mas vamos ler o texto, o versículo 7 e 8. Por enquanto nós vamos só ler esses dois versículos e entender a controvérsia em si. Não começou Deus falando assim, vocês não estão pagando os dízimos direito. Não começou aí. E eu vou mostrar porque isso é importante. Então, versículo 6, Deus não muda. Versículo 7, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Vocês não foram fiéis. Vocês não guardaram os meus mandamentos. Isso para nós soa muito assim, é mandamento, é ordenança. Graças a Deus hoje nós não vivemos debaixo da lei. Mas olha, vamos continuar lendo para entender o que Deus está falando aqui, para a gente aplicar para a nossa situação. Então, vocês se desviaram dos meus estatutos, dos meus mandamentos, vocês não guardam. Vocês não guardaram e não guardam. Agora vem no meio do versículo 7 uma palavra que também a gente tem costume de ver nos profetas, e a maioria sabe que essa palavra é realmente o mesmo significado de arrependimento. A minha tradução aqui fala tornai-vos para mim. Claro, é uma palavra que todo mundo entende, mas eu gosto mais da palavra voltem para mim. Voltem para mim. Então, quando você pede, porque tornai-vos para mim, eu acho que pode deixar alguma dúvida, assim, o que estou fazendo? Isso é uma coisa meio parcial, eu não estou amando a Deus de todo o meu coração, é verdade, mas quando ele fala assim, voltem, ele está falando, vocês foram embora. Vocês foram embora, vocês me abandonaram. Não é a questão de não guardar um ou outro mandamento. Entenda isso. Procure entender qual era a situação antes de Deus falar sobre roubar os dízimos e ofertas. Tinha algo mais sério, tinha um problema mais sério. Então por que Deus falou de dízimos e ofertas se esse não era o problema principal? Vamos acompanhar, vamos procurar entender. Então, olha aqui. Vocês, se Deus está pedindo para voltar, então é porque eles tinham ido embora. Eles não foram embora. Aqui tem um problema de casamento, que foi uma das controvérsias anteriores, mas de maneira geral, Deus não está acusando o povo, que acontecia muito nos livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas, Oséias, eles falavam muito sobre idolatria. E idolatria é um problema no livro de Malaquias. Ele está muito próximo, porque quem se casava com pessoas de outras religiões, de outras convicções, geralmente eles acabavam se afastando de Deus. Mas diretamente Deus não está falando com o povo por meio de Malaquias que eles abandonaram Deus. Eles iam no templo, eles levavam sacrifícios, eles tinham os sacerdotes, eles reclamavam com Deus que Deus não estava sendo muito justo. Então, eles estavam, de certa forma, servindo a Deus, eles estavam servindo. Mas como eles não estavam fazendo isso de todo o coração, como o coração deles não estava certo com Deus, mesmo fazendo aquelas coisas, então Deus fala assim, voltem para mim. Voltem para mim. E a mesma palavra foi a primeira palavra no livro de Zacarias.
O profeta Zacarias, que foi um pouco antes de Malaquias, mas foi nessa mesma época, no capítulo 1, a primeira coisa que Zacarias fala no primeiro capítulo ele fala: vocês não estão me seguindo, vocês não me amam, vocês não estão em aliança comigo, voltem para mim. E essa é uma mensagem que nós encontramos tantas e tantas vezes nos profetas. Então, Deus está falando, e agora eu queria, porque o voltar para Deus, é o significado de arrependimento. Né? A gente sempre ouve, né? As pessoas, é muito comum quando se fala assim, né? João Batista começou pregando arrependimento, Jesus começou pregando arrependimento. Arrependimento é uma mensagem contínua, constantemente, e é para quem nunca se converteu, nunca teve uma decisão de servir, de amar a Deus, mas é uma palavra que vem muito para o povo de Deus. É uma palavra que tem que ser sempre repetida, e quando a gente fala assim, vocês precisam se arrepender, a gente pode entender essa palavra. Primeiro a gente pode entender que Deus está falando de uma coisa, que está mais ou menos o ponto central do que eu quero passar hoje, porque o problema... Escute bem, procure entender isso no coração antes de mais nada. Olhe para esse texto em Malaquias como se você nunca tivesse lido, como se você nunca tivesse ouvido alguém falar sobre isso, e coloque o coração para entender que o problema de Deus, em primeiro lugar, não era o problema do dízimo, não era o problema que eles estavam roubando, porque ele estava falando algo anterior, ele estava falando de algo mais fundamental. Ele começa dizendo: vocês, desde muito tempo, vocês não obedecem, vocês não fazem o que eu mandei fazer, e aí ele fala: voltem para mim. A gente pode falar assim, o voltar, o arrependimento, ele é por causa de alguma coisa que eu estou fazendo errado. Eu não estou lendo a Bíblia como eu devia ler, então arrependimento eu vou começar a ler a Bíblia. Não tem nada de errado com isso, pode ser uma coisa que Deus esteja falando com você, para dar mais importância, para se conectar mais com Deus por meio da sua palavra. Eu não estou orando o suficiente, eu não estou jejuando, eu não estou frequentando cultos. Você pode falar um monte de coisa assim, você pode entender o arrependimento como algo relacionado a uma coisa, a um comportamento, uma falha. E eu queria colocar aqui que o arrependimento, quando Deus fala de arrependimento, ele fala, antes de tudo, ele fala de algo do coração. Nós já falamos há pouco tempo nos estudos, nós mostramos como as pessoas, né, no tempo de Isaías, no tempo de Jeremias, os profetas falavam, vocês veem, o próprio Malaquias fala isso no primeiro capítulo, Deus fala assim, eu queria até que vocês fechassem as portas do templo, porque o que vocês estão fazendo no templo, o que vocês estão fazendo quando vocês vêm me cultuar, para Deus, dependendo da nossa vida, você pode vir ao templo, você pode vir à casa de Deus. Sabemos que a casa de Deus não é o prédio em si, mas é o ajuntamento, é o povo de Deus juntos, cultuando a Deus. Então, é certo falar, eu vou à casa de Deus, eu vou à presença de Deus, porque eu vou com as pessoas junto, nós formamos a casa de Deus. Mas eu posso ir àquela coletividade, eu posso fazer tudo certo. No sentido assim, naquele tempo era levar sacrifícios, era guardar as festas, guardar o sábado, circuncidar os filhos, sei lá, fazer todas as coisas que estavam previstas na lei. Ele está dizendo aqui, vocês não estão fazendo as coisas que eu mandei. Mas é verdade que eles faziam muitas coisas.
Eles praticavam, eles faziam muitas coisas e Deus falava: eu tenho nojo, eu não estou contente, eu não me agrado das coisas que vocês estão fazendo. Então, quando fala de arrependimento, não é, em primeiro lugar, não é corrigir algum ato, não é você começar a ler mais a Bíblia em si. Pode ser um caminho, mas só vai ser um caminho se você entender que o que Deus quer é o retorno do seu coração. Quando Ele fala, voltem para mim, Ele está falando do coração. Ele está falando de você se voltar para Ele. E isso é algo, por isso que eu vou ficar nessa aula falando sobre isso. Não adianta falar sobre dízimos e ofertas se nós não corrigirmos esse aspecto mais fundamental. Veja só, vamos só por um instante, vamos ler em Jeremias capítulo 4, quando Jeremias fala, eu achei interessante o jeito que está escrito aqui em Jeremias capítulo 4, porque a maioria das traduções, o primeiro versículo, Jeremias 4:1, se voltares, a minha tradução fala assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. Eu achei assim meio estranha essa frase. Outras traduções falam assim: se voltarem para mim, então voltem para mim. Assim, é meio redundante. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. Eu fui comparando traduções para ver se eu achava uma que fizesse um pouco mais de sentido. E tem aquela tradução que é meio que uma paráfrase, que chama A Mensagem, e lá fala assim: se vocês quiserem voltar para mim, voltem de verdade. Não faça uma volta superficial. Não voltem só de boca para fora. Não corrijam apenas o exterior. Não corrija apenas aquilo que... eu estou roubando Deus porque eu não estou dando 10% do que eu ganho. Então eu vou começar a dar. Pode ser um bom passo. Na verdade, é muito difícil. Por que Deus fala em Malaquias que vocês não estão guardando os meus estatutos, minhas ordenanças, meus mandamentos? Por que Ele fala isso? Porque quando o seu coração não está realmente voltado para o Senhor, você não consegue. Mais cedo ou mais tarde você vai falhar. A gente não Por que a gente não consegue guardar a lei? A gente sempre é muito comum a gente falar, nas alianças do Primeiro Testamento, as pessoas não guardavam, não conseguiam, não tem força, porque o Espírito Santo tem que vir e às vezes tem uma mensagem que é meio distorcida, porque às vezes nós falamos assim: hoje eu vivo na graça, então eu não preciso. E nós vamos falar especificamente sobre o dízimo na próxima aula, mas vamos já falando desde já. O objetivo nosso, quando nós lemos esse texto, não é dizer, bom, isso aqui era o povo da aliança antiga, eu não vivo mais debaixo da lei. E tem a maioria das igrejas, mesmo pregando a graça, eles gostam de Malaquias 3, porque uma igreja, a instituição igreja, ela não funciona, nenhuma instituição e nem o organismo do povo de Deus não funciona sem dinheiro. O dinheiro é um assunto muito forte na Bíblia. Alguém fez um levantamento de quantos versículos na Bíblia falam sobre dinheiro. Realmente o dinheiro é um aspecto central da nossa vida aqui na Terra. Nós não vivemos sem dinheiro, nós precisamos de recursos, tem que trabalhar, e não há possibilidade de nenhuma instituição, ou que seja muito instituição, ou mesmo que seja um grupo mais informal,
casal, uma família, mas existe uma família que funciona sem dinheiro, o que você quer fazer? Você quer abençoar alguém, mas precisa de dinheiro. Você quer funcionar, você quer ter alguém que tenha tempo para servir, para visitar, para pregar, precisa de dinheiro. Então, o objetivo de falar sobre Malaquias 3, dentro do contexto da nova aliança, como é que nós vamos aplicar isso para nós hoje? Eu já vou dizer desde já, tem aqueles que aplicam, só esquecem desse fundamento de voltar o coração para Deus. Isso não funciona. Pode funcionar, as pessoas vão pagando, vão dando dinheiro, as coisas vão seguindo, funcionando porque tem dinheiro, mas isso não é a vida, isso não é aliança com Deus. É possível você frequentar os cultos, ler a Bíblia, orar, pagar o dízimo e não ter o coração voltado para Deus. Então, isso não é satisfatório. Nós precisamos entender isso. Mas a solução não é dizer assim, bom, graças a Deus, então o importante é o coração. Meu coração está voltado para Deus e eu não preciso dar o dízimo porque isso aí é coisa da velha aliança. Nós vamos procurar entender como isso funciona. Mas o objetivo não é falar que você não precisa. Deus mostrou para eles, porque eles perguntaram. Então, eu não terminei de falar sobre essa frase, voltem para mim, mas vamos entender por que Deus então falou sobre dízimo se o problema era mais profundo. Resolva o problema profundo, sim, esse é o caminho, mas por que Deus falou sobre o dízimo? Olha aqui, então Deus fala, vocês não guardam, desde outras gerações, vocês não guardam o que eu ensino para vocês. O que a instrução, a lei, Torá, é uma instrução, é um ensino de como nós podemos andar em acordo com Deus. Deus deseja que nós andemos em harmonia com Ele. Ele deseja que nós reflitamos o coração dEle, a natureza dele. Então, Deus mostrou, Deus deu mandamentos, Deus deu estatutos, Deus deu ensinamentos. Como a gente tem, você vai tirar carta para dirigir, então você precisa saber como é que funcionam as leis do trânsito. Para que existem leis do trânsito? Para que não haja acidentes, para que não haja mortes. Então, se você quer ser um bom motorista e andar dentro de princípios que sejam bons para todos, vocês precisam observar as leis. Então, as leis, os mandamentos são importantes para nós. Nós queremos saber. Deus instituiu todas as leis com objetivo. É maravilhoso quando a gente entende. Deus não deu nenhuma lei arbitrária. O que é uma lei arbitrária? Eu mando assim porque eu posso mandar, eu quero que vocês façam assim. Não, tudo tem uma razão. Tudo tem um propósito. O propósito é para Deus, o propósito é para nosso próximo, o propósito é para nós mesmos. Então tudo tem um propósito, mas se você guarda a lei sem ter o coração, sem entender, você não vai alcançar o propósito. E Deus está falando assim, vocês não guardam as leis, aí ele fala, voltem para mim. E aí o povo estava tão calejado, tão cego, tão sem noção, que eles fazem a pergunta mais sem sentido que pode ter. Porque eles perguntam assim, como nós vamos voltar? Final do versículo 7. Mas vós dizeis, em que havemos de voltar? Essa pergunta, se é uma pergunta sincera, e pode ser que alguém estivesse com sinceridade dizendo, Deus, mas o que nós estamos fazendo que está sendo contra os teus mandamentos? Pode ser uma pergunta válida. Quando você tem um relacionamento, eu gosto muito de pensar sobre o relacionamento conjugal. Mas pode ser quem não é casado, ou quem é viúvo ou viúva, ou quem está sozinho por uma razão ou outra. Você
você tem outros relacionamentos, relacionamentos com amigos, relacionamento com filhos, relacionamento com pessoas no trabalho, colegas, qualquer relacionamento. Agora, claro que quando eu estou falando de relacionamentos íntimos, o ideal assim é quando você mora na mesma casa. Então, quando você mora junto, quando você quer ter um relacionamento próximo, ou você pergunta, ou você procura saber, porque às vezes você pergunta, a pessoa não quer falar. Mas a pergunta que vale muito a pena é: em que eu estou vivendo afastado de você? Em que o meu comportamento está te ferindo? De que maneira as minhas palavras, as minhas ações, as minhas atitudes estão afastando você de mim? É uma pergunta muito válida. Nós devemos perguntar, mas a tragédia é que o povo, pelo menos essa é a minha interpretação, e se não era aquilo que estava acontecendo, mas assim, a resposta de Deus me parece que confirma isso. Mas a minha interpretação é que a pergunta deles, a contestação deles era: olha, eu não percebo que eu tenho que voltar. Eu não me afastei, eu estou na igreja, no tempo deles eu vou ao templo, eu faço parte do povo, eu não abandonei o Senhor. Eu não estou indo atrás de outros deuses. Em que nós devemos voltar? Essa é a pergunta. Então, por causa da pergunta, em razão da pergunta, Deus aponta um comportamento, uma ação, uma falha, uma omissão. Mas escute bem, você não resolve o problema de relacionamento fazendo algo se o seu coração não voltou. Então, quando Deus fala: voltem para mim, eles fizeram a pergunta que mostrou falta de sensibilidade, falta do mínimo de entendimento. Realmente, nós estamos distantes do Senhor. Nós não estamos amando o Senhor. Eu preciso voltar para o Senhor. A gente tem que voltar, não é só o filho pródigo que saiu de casa e desperdiçou, viveu uma vida desregrada, está ali fazendo tudo que é errado. É o filho, o irmão, o outro filho do pai, né? O outro irmão mais velho que não saiu de casa, ele também tinha que voltar para o pai. Ele estava na casa do pai e não tinha o coração voltado para ele. Então, os dois precisavam voltar para o pai. Nós podemos estar fazendo todas as coisas aparentemente corretamente. Nós podemos estar numa comunidade, numa igreja, participando, a gente vai nos cultos, a gente lê a Bíblia, a gente paga os dízimos e Deus ainda está falando: voltem para mim. Voltem para mim. Então, a razão que ele falou dos dízimos e ofertas é porque eles não estavam enxergando de que maneira eles estavam afastados de Deus. Ele já tinha dado. No capítulo 1 de Malaquias, ele já tinha mostrado que eles não tinham coração para Deus. Porque quando eles ofereciam um animal para Deus, eles ofereciam o pior que eles tinham. O que não servia para mais nada, o que tinha defeito, o que não tinha valor comercial, o que não tinha valor para eles davam para Deus, uma coisa sem valor. Então isso estar afastado de Deus. Isso estar afastado de Deus. E de alguma maneira, e nós vamos explorar isso mais nas próximas vezes, mas não adianta. 1 Coríntios 13 fala que você pode dar todos os seus bens. Você pode até dar seu corpo para ser queimado e não estar voltado para Deus. Então, é possível a gente fazer as coisas exteriormente e não ter o coração para Deus. Agora, eu quero voltar para essa frase: voltem para mim.
Quando Deus fala, eu falei assim, quando nós falamos sobre arrependimento, tem pelo menos, deve ter outros, mas eu estou pensando em duas coisas erradas que a gente pensa sobre arrependimento. Uma eu já falei. Você pode pensar que Deus quer que você se arrependa só de um ato, ou de um hábito, ou de uma omissão, de uma coisa exterior específico. Então, voltar para Deus significa, eu tenho sido muito relaxado, não vou em todos os cultos. Então, Deus quer que eu me volte para Ele, que eu volte meu coração para Ele. Deus está falando de uma coisa. E as coisas que nós fazemos ou nós deixamos de fazer, elas são evidências. Se você não tem o coração voltado para Deus, dificilmente você vai querer doar o dinheiro que você tem para a causa de Deus. Aquilo, assim, quando você quer muito uma coisa, quando você quer um carro, quando você quer uma viagem, você não tem dó. Aquilo assim pode custar caro, mas aquilo representa algo muito precioso, muito desejável. Então, para você, o carro não é caro, comer uma pizza não é caro, porque você quer aquilo. Agora, dar para Deus, dar para o próximo, dar para alguém necessitado, R$10 parece muito. Às vezes, para nós, um pequeno valor parece que dói. Você pensa, nossa, eu vou dar isso? Eu vou dar R$100? Eu vou dar uma oferta? Então, dificilmente, quando nós temos o coração, por isso que eu estou batendo muito nessa tecla hoje, porque não adianta tentar fazer exteriormente o que Deus quer, guardar os seus estatutos, seguir os seus mandamentos, ser disciplinado. Em algum momento, eu falei sobre a lei, em algum momento, se for algo sem o coração transformado, em algum momento vai falhar. Porque a gente cansa de fazer aquilo que não procede do coração. Quando você faz de coração, você não se cansa. Dá para alguém que você ama muito, para um filho seu, para um pai, para uma mãe, geralmente não dói, porque você ama. Eles estão em necessidade, você não pensa se isso representa 10%, 20%, 60% do que você ganha, porque aquilo ali você não suporta ver aquela pessoa sofrendo, passando falta. Então aquilo, ou gastar em você mesmo, não é difícil. Fazer uma prestação cara para algo que você quer muito, não dói. Mas para dar para Deus dói. Por quê? Porque não está no coração e Deus não tem prazer naquilo que não vem do coração. Eu ainda não terminei, mas eu preciso ler um texto em Amós, Amós capítulo 4. Olha o que ele fala sobre o dízimo. Olha, é interessante, eu li esses dias que são poucos capítulos, agora eu preciso confirmar esse número, mas me parece que são 17 capítulos, não é o capítulo inteiro, mas o dízimo é citado em apenas 17 capítulos da Bíblia. É muito pouco quando você pensa no tamanho da Bíblia. Mas um dos lugares está aqui em Amós, capítulo 4 e versículo 4. Amós 4:4. Ide a Betel. Amós, ele estava profetizando antes do cativeiro das 10 tribos. Primeiro as 10 tribos foram levadas para o cativeiro, depois 130 e tantos anos depois Judá, e aqui nós estamos 100 anos depois do retorno do cativeiro. Então Amós era muito antes de Malaquias. Betel era um lugar que era um lugar sagrado para as 10 tribos, mas não era a casa de Deus. Mas ide a Betel e transgredi, ide a Gilgal e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais.
ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus, mas ele não está elogiando. Ele está falando, você vai na casa de culto e vocês levam sacrifícios, vocês levam dízimos, vocês levam várias coisas, vocês gostam de fazer isso. E Deus estava aborrecido. Então, só para a gente, é mais uma confirmação de que a gente pode fazer as coisas exteriores e Deus, não é isso que Deus estava querendo. Então, vamos voltar aqui. Eu queria dizer assim, uma das coisas que a gente faz, a gente pensa errado, quando nós pensamos em arrependimento, é que Deus quer que a gente arrependa só de uma ação, de uma omissão, de alguma atitude específica. E Deus quer o coração. Agora, a outra coisa errada é um erro, assim, de entender o coração de Deus, porque é uma afirmação até verdadeira. Assim como Deus quer que a gente se arrependa de atitudes erradas. Eu não estou falando que Deus não quer, estou dizendo que não adianta se arrepender de falta de leitura da Bíblia, de falta de pagar os dízimos, de falta de alguma coisa específica, se o seu coração não se voltou ao Senhor. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, a segunda interpretação errada do arrependimento é: Deus está ali como um juiz e Ele está dizendo, ou vocês se arrependam, ou eu virei com vara e vou corrigir, e vou rejeitar, e vou castigar vocês. Isso não é totalmente errado, porque em muitos profetas Deus fala, se vocês não se arrependerem, vai ter juízo. Mas eu queria só dar um entendimento, falei sobre isso numa outra aula, já faz algumas semanas, mas tem algo que me toca muito quando eu vejo Deus falando pelo profeta, voltem para mim. Eu li em Jeremias, Jeremias 4, onde fala, se vocês voltarem, voltem para mim de verdade. E isso foi no capítulo 4 de Jeremias. No capítulo 2 de Jeremias, eu não vou ler lá, mas tem uma palavra que sempre me comove muito, porque Deus se compara a um marido que foi traído pela esposa. A gente, na nossa vida humana, nós conhecemos muito mais a esposa que é traída pelo marido, é muito mais comum. Mas, assim, até por causa dos conceitos mais machistas, naquele tempo e até hoje, parece que o marido trair é mais comum, não é uma coisa tão absurda, dependendo do conceito da pessoa. Mas a mulher trair parece que assim, no tempo da própria lei de Moisés, a mulher seria apedrejada, assim, era uma coisa assim, parecia ser muito mais severa a traição da mulher. E em Jeremias 2, Deus ele fala como um marido traído. E ele fala assim, vocês sabem que é um absurdo na cultura de vocês? Seria um absurdo uma mulher que traísse o marido e o marido aceitá-la de volta. Deus não está falando que isso é o conceito certo. Ele está dizendo, isso é a cultura de vocês. Vocês acham que se a mulher trai, ou se ela vai para quer se casar com outro, aí depois não dá certo, o marido aceitar de volta? Ele só está dizendo assim, mas eu fui traído por vocês, nação de Israel, e eu estou suplicando. A ideia de Jeremias é um marido que se põe de joelhos e suplica que a mulher infiel volte. E Deus até mostrou isso com o profeta Oséias, que ele manda Oséias se casar com uma prostituta, para ele viver o que Deus vivia, para ele sentir o que Deus sente.
E Deus se sente profundamente magoado, ferido por nossa infidelidade. E mesmo assim, então eu queria que vocês lessem quando em todos os lugares onde você encontra Deus falando, voltem para mim. Ele fala em Jeremias 3, ele fala assim, versículo 12, Jeremias 3:12, vai apregoar essas palavras para o norte, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, não farei cair a minha ira sobre ti, porque benigno sou, benigno é hesed, porque eu tenho esse amor de aliança, e eu não conservarei para sempre a minha ira, somente reconhece a tua iniquidade. Versículo 14, convertei-vos, voltem, filhos rebeldes. É Deus suplicando. Aqui em Malaquias, não leia como assim, vocês foram infiéis, e se vocês não derem um jeito, eu vou acabar com vocês, eu vou destruir, eu vou julgar. Acabamos de ler em Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Então Deus é justo, Ele não passa o pano, Ele não vai dizer não tem importância, não é graça no sentido de que nós vivemos pela graça e nós não precisamos andar em acordo com Deus. Ele não está dizendo isso, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo, eu suplico, eu clamo a vocês, será que vocês não percebem? Vocês estão roubando de mim e eu estou pedindo que vocês voltem. Eu estou pedindo que vocês entendam, que vocês sintam que mesmo estando na minha casa, mesmo aparentemente fazendo um monte de coisa certa, vocês não têm o amor que eu estou procurando. E aí a gente não tem como não lembrar da carta que Jesus escreveu no livro de Apocalipse para a igreja de Éfeso, que tinham muitas coisas boas. Entre as 7 igrejas, a igreja de Éfeso era uma das melhores, tinha várias coisas que o Senhor elogiou, mas ele falou assim, eu só tenho uma coisa contra vocês. Gente, essa uma coisa é tudo, torna tudo sem valor. Será que no nosso relacionamento conjugal, nós não estamos fazendo exteriormente tudo certo e errando na coisa mais fundamental, que é cultivar amor, que é cultivar uma verdadeira sensibilidade? Por isso que eu falei assim, às vezes a gente não consegue perguntar. Especialmente a mulher, ela tem mais sensibilidade assim. Se você perguntar para a mulher, a sua esposa, ou talvez sua mãe, ou talvez sua filha. Talvez, pode acontecer com homens também, mas talvez se você perguntar, em que eu estou errando? De que maneira eu não estou cultivando um amor? Você se sente distante de mim? O que eu estou fazendo de errado? Normalmente a pessoa não vai dizer, porque aquilo que está faltando, se você pedir a pessoa para fazer, a pessoa vai fazer, mas não vai ser de coração. Por isso estou dizendo, não adianta pregar Malaquias 3:8 e começar a falar, vocês estão roubando de Deus, se não voltar ao versículo 7 e não olhar e disser, realmente nós estamos afastados de ti, porque tem alguma coisa no nosso coração. Como que nós vamos corrigir isso que está faltando no coração? A primeira coisa é reconhecer. Esse texto de Jeremias 3, ele fala assim, somente reconheça o arrependimento que Deus pede na carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, ele fala assim, veja de onde você caiu, arrependa-te, senão eu vou tirar o seu candelabro do lugar. Porque pode ter um monte de coisas certas, se não tiver esse ponto fundamental, para Deus é afastamento. Para Deus, e aí sim, Deus fala,
Tem várias das cartas no Apocalipse que ele fala: se vocês não se arrependerem, eu vou julgar, eu venho rapidamente, eu vou... ele fala sobre maldições, ele fala, Deus vai julgar. Mas antes de julgar, escute o coração de Deus. E quando você lê, como tem em tantos lugares, Deus falando, se a sua tradução fala torne ou tornai-vos para mim, substitua pela palavra voltar, porque eu acho que impacta mais. Porque implica que a gente virou as costas para Deus. Implica que o nosso coração ficou frio. Ele fala com a igreja de Éfeso: veja de onde você caiu. Veja onde você deixou. Em algum momento na vida de um casal, em algum momento, não é às vezes um momento sem uma data específica, mas vai acontecendo devagarzinho. Eu sou mais interessado no meu prazer, no meu conforto, do que no prazer dela ou dele. E isso vai minando, isso vai contaminando. E Deus fala, Deus se coloca às vezes de joelho. Isso é algo que, assim, Deus se humilha. Eu penso que um rei, um soberano, o que os reis fazem quando os súditos não obedecem? Eles determinam, dão um decreto, e se não obedecer, castigo. Em tempos antigos era guerra, e até hoje, né? Quantas guerras são simplesmente assim porque não está fazendo aquilo que aquele tirano, que aquele soberano quer. Deus não é um tirano. Deus é um Deus, Ele tem todo o poder. Vamos lembrar de uma palavra, né? Todo mundo cita esse versículo, mas eu acho que nós precisamos entender esse versículo como realmente esse clamor de Deus. Lamentações capítulo 3, em Lamentações versículo 20, Lamentações 3, ele fala: o Hesed do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Como Deus é fiel às suas alianças, Ele não nos rejeita. Isso vale para Israel, mas isso vale para nós. Por que Deus tolera a igreja do jeito que está? Estou falando em termos genéricos, mas isso inclui a todos nós. Por que Deus não pesa a mão? Por que Deus não castiga? Por que Deus não julga? Por que Deus não chega de repente no seu templo para colocar as coisas em ordem? O Hesed do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua compaixão... É interessante, assim, essa é a minha briga com os tradutores da Bíblia, porque na minha tradução aqui, Lamentações 3:22, fala misericórdia 2 vezes, mas uma misericórdia é Hesed e a outra misericórdia é compaixão. Então são duas palavras diferentes, são relacionadas, mas é por causa do amor de aliança, é porque Deus não muda, é porque Deus tem um propósito, mas tudo tem. Deus é longânimo, mas chega uma hora, se nós especificamente, como aconteceu já com muitas pessoas ao longo da história, se nós não voltarmos ao Senhor, se o nosso coração não se voltar para o Senhor, vai chegar uma hora de juízo. Mas Deus está dizendo: eu não desejo isso, eu quero o coração, eu quero vocês. Quando o povo perguntou: mas em que nós estamos fazendo que não está certo? O que nós estamos fazendo que mostra que nós nos afastamos? Aí ele falou: vocês estão me roubando. E nós vamos explicar isso melhor na próxima vez. Mas o que Deus quer, antes de tratar sobre questão de dízimos e ofertas e outras coisas, tantas outras coisas que nós falhamos, mas tudo vai mudar se o nosso coração se volta para o Senhor.
E essa é a chave da nova aliança. A nova aliança, ela não nos isentou, ela não nos coloca num privilégio, num conforto de que não precisa mais guardar a lei. Deus não se importa mais com a lei. A gente não vive debaixo da lei, a gente vive debaixo da graça. Sim, a graça nos ensina, a graça nos transforma. É pela presença do Espírito Santo que nós podemos ter um coração diferente. Eu não consigo mudar meu coração, mas a primeira coisa é, eu preciso reconhecer, eu preciso ouvir. Será que a gente não se comove em pensar que Deus deu o melhor que Ele tinha e mesmo assim, às vezes nós não somos comovidos? Mesmo assim, nós continuamos vivendo uma vida egocêntrica, pensando em nós não percebemos o quanto nós estamos magoando, o quanto nós estamos ferindo o coração do Senhor. Se Deus deu tudo para nós, o que Ele quer, e esse é o ponto, claro, que nós queremos chegar, o que Ele quer não são 10%. Ele não quer 10%. Não é você pagando o dízimo que você está em dia com Deus. Então, nós precisamos realmente entender, não adianta conversar sobre o fato de estarmos roubando de Deus se nós não entendermos que o nosso coração se afastou dele. Nós vamos fazer essa pergunta, como eles fizeram. O que, Senhor? Como assim? Eu não dei minhas costas para o Senhor. Eu sirvo o Senhor. Eu dou muita coisa. Eu sou generoso. Eu pago, eu oferto, eu faço muita coisa. E como a igreja de Éfeso, Deus estava assim, só tem uma coisa que está faltando. Um irmão uma vez falou assim, que se chegar o último dia, aquele dia que Jesus vai avaliar todos os servos, para quem lhe deu um talento, para quem lhe deu 2, ou né, tem as parábolas que falam assim, né? Mas se a gente chegar diante de Jesus no último dia, e Jesus fala assim, você fez um monte de coisas boas, mas só faltou uma coisa. Gente, é como se a gente não tivesse alcançado a vida eterna. Porque a vida eterna é conhecer Jesus, é amar Jesus, é sentir o amor dele, o amor de Deus, Paulo escreve em Coríntios, nos constrange. Então, se esse amor não está nos constrangendo, se esse amor não está nos alcançando, se nós não estamos dando, tem alguma coisa errada. Então, quando eles perguntaram, como podemos voltar? Ele falou assim, vocês estão me roubando, e mesmo assim a ficha não caiu. Mas como nós estamos te roubando? Eu não estou te roubando. Então, se essas forem as nossas reações, nós realmente precisamos voltar nosso coração para Deus. E nós precisamos dizer, Deus, mostra-me, em primeiro lugar, como eu estou dando as minhas costas para o Senhor, como eu estou, como meu coração precisa mudar, porque a partir dali tudo vai fluir, a gente não vai contar mais. Na nova aliança, você pode fazer suas contas, quanto que eu ganho, quanto que eu contribuo, mas na verdade, é como eu falei, se é alguém da sua família, se você é pai ou mãe, e tem um filho, uma filha que está passando falta, se sua mãe está passando falta, você não calcula a porcentagem. Você não vai dizer, eu posso dar até esse valor para ajudar minha mãe, meu filho, alguém da família. Você não pensa assim. Não é porcentagem. Você vai dar tudo que você puder para que a pessoa amada não passe falta. E Deus, Ele deu tudo por nós. Então, esse é o caminho para a gente entrar nessa controvérsia com Deus. Deus, nós pedimos, Senhor, que claro que nós não estamos amando o Senhor como o Senhor merece.
Mas, ó Deus, nós queremos crescer, queremos entender, não queremos viver debaixo de condenação, não queremos ficar achando, não, eu realmente não faço nada direito, mas que algo dentro do nosso coração possa clamar a Ti. Deus, eu quero Te amar de verdade. E o Senhor o Senhor que quer mais do que nós, o Senhor quer que a gente volte para o Senhor, o Senhor quer que a gente ame o Senhor. Então nós pedimos, Senhor, nós também queremos Te amar. Ninguém pode avaliar o gozo, a alegria, a maravilha que é amar o Senhor de verdade. Por isso nós pedimos, Senhor, que nosso coração possa se voltar para Ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.